O tema de hoje é sobre pertencimento, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, nossa, porque Paty, bem-vinda! Porque assim a gente às vezes sente que algo na nossa vida não está fluindo, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que de repente do nada parece que assim tudo mudou, tudo tá diferente, nada se conecta com nada e tá tudo assim um caos, um verdadeiro caos. Por que isso acontece, né? Então assim, hoje eu vou dizer alguns passos do porquê isso acontece, como isso começa, né? E como fazer para se livrar de tudo isso. Porque nada mais é do que assim, de repente a gente começar a mudar o nosso olhar. E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Aline, bem-vinda! Então assim, a gente indo para o caminho do pertencimento, né? É aquela sensação de que eu falei agora no começo, falta um sentido de algo. A gente vinha seguindo a nossa vida de um jeito e de repente algo acontece e a gente não entende o que é esse algo que aconteceu, que é como se assim, a gente estivesse dormindo, de repente a gente acorda e a nossa vida mudou assim totalmente. O nosso trabalho, que era tão bom, a gente gostava, de repente não, a gente não gosta mais, a gente sente que algo não conecta mais. Os nossos relacionamentos, de repente, a gente tem a sensação de que também não conecta mais. As nossas amizades também. É como se assim, a gente olhasse para toda a nossa vida e falasse assim, poxa, eu tenho tudo, eu tenho amigos, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um bom trabalho, mas eu não estou feliz, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo realizada, apesar de ter conquistado tudo que eu quero. Quem aqui já se sentiu desse jeito alguma vez na vida? Me conta, eu quero saber. Me manda aqui a mensagem para eu poder acompanhar. E se vocês estiverem gostando aí, vai me mandando coraçãozinho para eu saber se eu tô no caminho certo, hein, gente? Outra questão, assim, importante é a criação de expectativas. Quando a gente começa a ter essa sensação de que algo não está conectando, algo não está legal, algo já não faz mais sentido e a gente não sabe por quê, a gente começa a criar expectativas. E as expectativas, gente, elas nada mais são do que a gente acha que criar expectativa é bom, porém, por outro lado, a gente começa a colocar. É como se a gente pegasse a nossa vida, colocasse aqui nas nossas mãos a nossa felicidade, a nossa alegria, os nossos desejos e falasse para alguém, para a primeira pessoa que aparecesse assim na sua frente: olha, tá aqui a minha felicidade. Tá aqui os meus desejos, estão aqui as minhas vontades, tudo que eu quero de bom pra minha vida. Então eu tô te dando pra você cuidar dela, tá bom? Então cuida dela com carinho porque eu quero ser feliz. Então a criação de expectativa nada mais é do que isso. A gente dá pro outro cuidar da nossa vida, cuidar da nossa felicidade. Então, quando a gente olha para a expectativa com esse olhar, a gente percebe que as expectativas elas não são boas pra gente carregar. Oi, Érica, bem-vinda! Estou sentindo exatamente isso, pois é. Gente, eu também, sabe, muitas coisas que eu falo aqui, eu também já passei por um processo como esse. Eu já passei por muitos perrengues na minha vida. Eu já passei, inclusive, por essa situação de olhar pra minha vida toda, ter um bom relacionamento, um ótimo relacionamento, ter um excelente trabalho, ter diversos amigos, muito gente boa e assim, ter tudo que eu queria e ao mesmo tempo falar assim, eu não me encontro, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que eu estou sentindo isso. E isso me causava na época muita frustração. Isso foi há 10 anos atrás. Então é um processo que eu fui amadurecendo, que eu fui me percebendo, que eu fui me conhecendo para conseguir chegar até aqui e hoje falar com vocês e trazer para vocês um assunto, diversos assuntos que eu gosto muito de falar. Eu sempre gostei de falar sobre emoções, sentimentos e com o tempo eu fui me especializando nessa área. Imagina, Érica, não tem problema não, tá perdoada, chegou na hora certa. Então, assim, criar expectativas, gente, não é bom.
toda vez que vocês se pegarem pensando assim, bom, se meu marido, se meu namorado, se meu chefe, se meu pai, se minha mãe, se meu irmão, se a minha irmã, se alguém mudar, bom, a minha vida muda. Se eu mudar de emprego, a minha vida muda. Se de repente eu mudar de casa, a minha vida vai mudar para melhor e aí eu não vou mais sentir essa angústia. Gente, isso é uma simples enganação que a gente faz com a gente mesmo, acreditando que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas não é bem assim. Quem nunca foi no shopping comprar uma roupa, achando que, vou comprar essa roupa porque isso vai me fazer feliz, vai me deixar mais bonita e tralalá. Você chega em casa, passam 2 dias, você já nem olha mais para aquela roupa. Aquela roupa não te dá mais a sensação de leveza, bem-estar que você tanto gostaria, que você sentiu no momento que você comprou a roupa. Então, se torna algo muito passageiro na vida. E aí você começa a ficar num ciclo vicioso de querer cada vez mais se nutrir dessas pequenas coisas, dessas coisas que acontecem muito rápidas. E a questão principal é como se nutrir de uma forma diferente. Você também começa a pensar que algo não se encaixa, algo não faz sentido, que foi o que eu comentei agora no comecinho, né? Você sente que não entende porque, de repente, você acordou, olhou para sua vida e falou assim, não tá legal mais, não tá fazendo mais sentido, não é essa a vida que eu quero para mim. E você também mal sabe qual é a vida que você quer para você. Você de repente tem sonhos pela frente, muitos sonhos, muitas vontades, muitos desejos, mas de repente você olha para tudo isso e fala assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse caminho mesmo que eu quero seguir? Será que essa vida que eu tô tendo é a vida que eu realmente quero? E é aí que começa a dar aquele nó aqui no peito e você para e fala assim, a coisa tá feia e eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Faz sentido isso que eu falei pra vocês até agora? Tá conectando com vocês? Alguém aí já sentiu isso? Já passou por isso? Tá passando por isso? Eu sei que tem uma aí que já me falou que tá passando por isso, por essa situação. Oi, Dani, bem-vinda! Então, quando esse algo não se encaixa, gente, é complicado. Eu entendo, eu sei como é essa dor. É uma dor que, assim, a gente quer arrancar do peito a qualquer custo. E não sabe como, né? Paty, você é uma? Sim. Kátia também. Oi, Lu, bem-vinda. Então, gente, a importância do autoconhecimento na conquista do pertencimento, sabe? Ela é muito, muito, muito importante. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se percebe, mais a gente consegue sair rapidinho dos furacões internos que a gente entra. Sabe quando a gente sente assim a cabeça, tá um furacão, você não consegue nem mais sentir, entender o que tá acontecendo na sua cabeça? Parece que tá tudo assim, voando, feito um furacão mesmo. Parece que você tá no meio do olho do furacão e você não sabe nem mais o que tá acontecendo à sua volta de tanta bagunça que tá acontecendo. Então, o autoconhecimento ele vem justamente para isso, para que a gente comece a ter um olhar mais apreciativo para as coisas que fazem bem pra gente e com isso a gente passa a olhar as coisas que já não fazem mais tão bem pra gente. A gente começa a ter um olhar mais seletivo. Então, é como se assim, a gente começasse a lapidar a nossa vida. É como se a gente fosse um diamante muito bruto, uma pedra muito feia, toda marrom, toda cascuda, e de repente a gente fosse lá, pedacinho por pedacinho, com cuidado, com carinho e dedicação, lapidar essa pedrinha até ela ficar aquele diamante muito, muito lindo. Isso é rápido? Depende. Depende do seu momento de vida, depende das suas experiências, depende do que aconteceu na sua vida e do quão afinada, com vontade de realmente enfrentar a sua dor, você está nesse momento. Porque enquanto essa vontade, esse desejo de olhar para sua vida e falar assim, chega, do jeito que está, eu não aguento mais, eu não quero isso mais para minha vida, a gente ainda continua no processo de sentir essa dor, sofrer essa dor. É como se fosse a gente estivesse passando por um luto.
até a gente olhar para esse luto e falar assim, eu não quero mais isso na minha vida. Chega. Agora chegou o momento e agora eu estou decidida para fazer a mudança que eu tanto quero na minha vida. Então, por isso o autoconhecimento ele é tão importante, é por isso que eu venho trazendo para vocês vídeos semanais para a gente poder avaliar aos pouquinhos tudo o que a gente sente, como a gente vive a nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa interessante que eu gosto de falar aqui também é no sentido assim, a gente vai viver diversas dores na nossa vida repetidamente, porque a cada vez que a gente vive, passa por esse processo, a gente consegue melhorar e se aperfeiçoar. Quantas vezes a gente aprende na escola, dos nossos pais, que errar é feio? Que a gente tira uma nota baixa na escola e de repente alguém vira pra gente e fala assim, nossa, você tirou, sei lá, 7, 8, você tinha que ter tirado 10, né? Era pra você ter tirado 10. E você pensa e fala assim, nossa, mas eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, né? Então, a forma como a gente fala, a forma como a gente aprendeu a lidar com os nossos erros, para a maioria das pessoas, foi dessa forma. E então, a gente precisa mudar esse nosso olhar. Se a gente errou, tudo bem, não tem nada de feio em errar. Acontece. A questão é, o que eu vou fazer com esse erro? O que eu vou fazer com essa oportunidade de ter errado? Qual é o meu próximo passo? Vai ser errar de novo? Ou vai ser, de repente, avaliar como eu posso olhar para esse erro? De que forma eu posso entender o que eu fiz de errado aqui para que a próxima vez eu faça diferente? Talvez eu até adiantei aqui alguma coisa do próximo post. Próximo slide. Então, assim, basicamente o que te faz falta, né? Quando você olha, e com isso que eu te falei até agora, você olha para sua vida e se pergunta assim, o que me faz falta? O que tá me fazendo falta? Falta de carinho? Falta de amor? Falta de atenção? Falta de cuidado? Falta de, sei lá, ganhar mais dinheiro? Falta de ter uma independência emocional? Falta de ter uma independência de tempo? Liberdade para fazer o que você quer na hora que você quer? Liberdade, talvez, de escolha, de você não se sentir menosprezada, de repente as pessoas, independente do que as pessoas falem, você estar segura para fazer o que você tanto quer e tanto sonha, mas de repente por medo você acaba não fazendo. Então, tudo isso que te falta te faz travar um pouquinho, te faz segurar. E é aí que vem um X da questão muito, muito importante. Que você busca entender. Você busca entender o que te falta. Às vezes você consegue entender, perceber, descobrir o que te falta. E às vezes você não consegue entender o que te falta. Então, a questão é, como que a gente vai buscar entender isso? Nossa educação não permite arriscar. Acho que por isso mesmo, sabendo o que nos falta, temos muito medo. Sim, eu não sei se foi pra vocês que eu falei, eu acho que não. Mas eu tive muito medo, sabe, no passado. Porque foi um medo que eu segurei, eu carreguei por muito tempo na minha vida. E hoje eu olho pra ele e eu olho e falo assim, toda vez que ele aparece eu falo, sai pra lá que você não pertence mais em mim, você não me pertence mais. Que foi assim, eu me dediquei, foi numa aula de educação artística. A professora, eu me dediquei muito, eu tinha sempre muita dificuldade de fazer desenho e tal, porque a minha irmã sempre foi assim, extremamente artista. Ela fazia um desenho mais lindo do que o outro, ela tinha muita facilidade e eu tinha muita dificuldade. E aí, nesse belo dia, eu me dediquei muito para fazer esse exercício. E aí eu fui toda feliz lá, né, entregar o desenho para a professora, mostrar para ela, acreditando que eu ia receber um elogio pela minha dedicação, pelo que eu fiz, né, pelo meu empenho em entregar algo. Ela virou, como ela conhecia a minha irmã, a gente estudava em salas diferentes, né, mas ela era nossa professora, ela virou para mim
e falou na época assim: nossa, mas o da sua irmã tá muito melhor. E aquilo, de uma certa forma, despertou em mim um medo de que, assim, eu não sou criativa, eu não consigo criar nada, eu não consigo fazer nada bonito, eu não consigo fazer nada legal, eu não consigo fazer nada divertido. Então isso por muitos anos me segurou, no sentido de eu não posso fazer isso. Quem pode é a minha irmã, só ela que pode. Mas assim, naquela época, sei lá, 30 anos atrás, que eu tô com 38, 30 anos atrás, era normal as pessoas falarem dessa forma, era normal as pessoas fazerem comparativos com a gente. Quem aqui nunca se pegou sendo comparada com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação e ao mesmo tempo falou assim: poxa vida, mas eu me esforcei tanto, né? E a pessoa nem me reconheceu. Então, assim, foi uma chateação de momento que durou por muito tempo, até que eu pudesse olhar e falar assim: calma, eu tenho os meus talentos, eu tenho as minhas qualidades. E eu fui começando a perceber quais eram esses talentos, quais eram essas qualidades que eu tinha. Então, tudo começa na forma como a gente percebe a gente. Quando a gente para de olhar e esperar do outro lá fora que a coisa aconteça aqui dentro, para que a gente comece então a ser feliz. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Então, assim, quando a gente busca entender, a gente não consegue, é porque talvez comparação é algo que acaba me causando irritação, porque na infância foram muitas. Pois é, Aline, eu entendo. As comparações são muitas, são enormes. A gente, inclusive, faz isso com a gente mesmo. Se você parar pra perceber, você tá zapeando, né, nas redes sociais, e aí você se pega olhando a rede social de alguém, e uma pessoa que de repente você gosta, e aí você fala e pensa assim: poxa, ai, mas ela tá tão bonita, eu queria ser igual a ela. Ai, mas eu não consigo. Nossa, mas fulano de tal foi para tal lugar. Ai, eu também queria estar em tal lugar, mas eu estou aqui. A gente começa a se comparar com o outro. Por quê? Porque lá atrás a gente aprendeu que se comparar com o outro era o que fazia sentido, era o certo, mas não. A gente precisa aprender com pequenos passinhos a todos os dias a gente se perceber com quem nós somos ontem. Quem você foi ontem? O que você fez ontem? Quais foram seus erros? Quais foram seus acertos de ontem? E ontem, com esses erros, com esses acertos, o que você pode fazer hoje para tornar o seu dia melhor, caso esses erros, esses probleminhas do dia anterior aconteçam? Ou o que você pode fazer hoje para se tornar melhor amanhã? Então, você começa a parar de se comparar, de olhar para sua vida e comparar a sua vida com a da outra pessoa. E você começa a se comparar com você mesma. Porque assim, por mais que vocês encontrem alguém, olhem para alguém e falem assim: poxa, mas de repente a Melina viveu os mesmos momentos que eu, fulana teve as mesmas frustrações que a minha. Nós não somos as mesmas pessoas. Porque a gente pode ter tido momentos de vida parecidos, mas cada um aprendeu de formas diferentes a lidar com essas questões. Cada um nasceu de uma forma totalmente diferente. Cada um tem pais totalmente diferentes, criações diferentes. E é isso que vai moldando a gente de uma forma que nos torna únicos. Então, por isso é tão importante a gente sempre olhar para dentro. Quando a gente se pegar olhando para fora, se comparando com os outros, é olhar pra gente e falar assim: espera, por que eu estou me comparando com aquela pessoa? Às vezes, ela pode ser sim, melhor do que você em alguma situação da vida, em determinado assunto. Mas você, com certeza, é muito melhor do que essa pessoa em algum outro assunto. E é aí que acontece o legal da vida, que é a troca de experiências. Não é porque fez faculdade, não é porque de repente estudou mais, estudou menos. Não, são as experiências de vida que tornam a pessoa quem ela é. A questão é
Quais são as experiências de vida que você tem que te torna quem você é? Quais são as suas qualidades? Quais são as coisas que você faz tão bem e que só você faz do seu jeitinho especial? Podem ter diversas pessoas parecidas com você, mas tenha certeza que você sempre vai tocar determinado público. Por quê? Porque você vai se conectar com esse determinado público e não com outro público X que de repente teve a mesma experiência, mas seguiu por um outro caminho. E é aí que eu entro numa coisa que eu gosto muito, que é a pirâmide de Maslow, que ela fala muito bem sobre os níveis que a gente passa na vida, sobre que momento de vida que nós estamos, para onde nós estamos caminhando e como a gente criar um equilíbrio sobre a nossa vida. Então, assim, quando a gente olha essa pirâmide, quem aqui conhece essa pirâmide? Eu acho que a Aline e a Érica. Mas vamos lá. Essa pirâmide, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu vou explicar para vocês, tá? Ela é assim. Ela tem a numeração de 1... pois é. Ela tem a numeração de 1 a 7. Então, assim, primeira, a base dela, ela fala sobre a sobrevivência. Talvez não seja o nosso caso. Eu acho que não. Por que sobrevivência? Porque é a base da pirâmide onde fala assim: eu não tenho nada e eu preciso apenas sobreviver. A gente não tem nem a condição de viver, a gente está apenas sobrevivendo. Como? Com comida, com água, buscando não morrer, literalmente. Então, basicamente, quem são as pessoas que estão nessa posição? São pessoas que vivem em países de conflito, de guerra, países de muita pobreza, que passam fome, pessoas que muito doentes. Então, assim, essa é a base da sobrevivência. Você primeiro precisa estar numa condição melhor, ter alimentação, ter segurança de vida, para você conseguir mudar a sua condição, né? Então, o segundo nível é o de relacionamento. É um nível que, assim, a gente saiu da sobrevivência, a gente já tem as necessidades básicas supridas. A gente tem alimentação, a gente tem aonde morar, a gente tem como lidar com a vida, né, num geral, e a gente tem uma certa segurança. Então, quando a gente passa para esse nível, desse nível, a gente vai para o relacionamento. E o relacionamento, ele diz muito respeito, quando nós estamos em harmonia com ele, a gente diz muito respeito, assim, a sensação de ser protegido e amado. A gente, em todos os nossos relacionamentos, seja de parentes, seja de amigos, seja de relacionamento mesmo amoroso, marido, namorado, a gente se sente protegida, a gente se sente amada. A gente sente que a gente tem um valor para essa pessoa e a gente sente o retorno dela, né? A gente não fica com medo de perder, a gente não fica com ciúmes, pensando toda hora: ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô agradando? Será que eu tô no caminho certo? Será que a pessoa vai gostar? Será que a pessoa gosta de mim? Será que ela não tá me traindo? Então a gente sai dessas neuras, desses medos todos, porque quando a gente está com o nosso campo de relacionamento negativo, a gente começa a ter medo, muitos medos de não ser amado, de não ser suficiente, de ser traído, de ser abandonado. Então, é olhar para a nossa vida e entender como estão meus relacionamentos. Será que em qual momento de vida eu estou vivendo hoje? O lado do medo ou o lado de entender que eu sou bem, eu sou amada, eu sou querida, as pessoas gostam de mim? E daí a gente parte para autoestima. Que a autoestima é quando eu já até tive uma live falando sobre ela, é quando a gente olha para nossa vida, olha pra gente, se olha no espelho e fala: nossa, que demais! Eu tive um ótimo dia, eu fui muito bem hoje. Eu errei um pouquinho aqui, errei um pouquinho ali, mas tá tudo bem. Eu me sinto bem, eu me sinto com coragem, eu me sinto disposta, eu arrisco.
eu experimento. Então é quando a nossa autoestima ela está boa, ela está elevada para fazer acontecer. Agora, quando não tem nada, a nossa autoestima está baixa, a gente começa a ter medo, a gente começa a olhar para tudo e para todos e falar assim, ai, mas o que será que eles vão pensar? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô no caminho certo? Ai, será que vai dar certo? Será que não tem alguma outra coisa melhor para eu fazer? E isso tudo vai travando a gente. Vai travando a gente a ponto da gente estagnar na nossa vida. Estagnar e não conseguir dar o primeiro passo. Às vezes, aqui dentro diz pra gente, não é esse mesmo caminho, vai lá e faz. Você vai ser feliz. Dá 5 minutos depois, você olha e fala assim, não vou fazer não. Quer saber? Eu pensei melhor e eu acho melhor deixar isso pra depois. Faz sentido isso pra vocês? Alguém aqui tá se encontrando em uma desses níveis? Eu quero saber onde que vocês estão, hein? Me conta aí. E da autoestima a gente vai pra transformação, que é quando? Quando a gente passou por esses 3 primeiros níveis, e a gente começa a perceber que não tem problema a gente sentir medo. Por quê? Porque a gente deixa de lado os medos e entende e percebe que vale a pena a gente enfrentar esse medo. Vale a pena a gente sentir um pouquinho de vergonha. Vale a pena a gente se desafiar um pouquinho. Porque, apesar desse medo que dá, o depois é mais gostoso. A gente percebe, a gente encontra coisas que de repente começam a fazer mais sentido pra gente. E é aí, gente, que entra a questão do pertencimento. Porque quanto mais a gente se desafia nessa questão de transformação, de mudança, mais a gente vai entendendo em que lugar do mundo nós estamos, em que grupo, em que família no sentido de assim, quais são os relacionamentos que fazem sentido para eu continuar tendo, ou de repente está na hora de eu mudar os meus relacionamentos, mudar as pessoas com quem eu convivo. E é aí que você começa a olhar para sua vida e se apropriar dela e falar, ok, eu já estou percebendo que caminho eu quero seguir. Eu já estou tomando, ampliando, é como se a gente tivesse óculos. Quem é que tem óculos de grau? É como se a gente tivesse óculos de grau e de repente fosse no oftalmologista e ele trocasse os óculos, trocasse o grau dos óculos. De repente estava tudo embaçado. Aí você foi no oftalmo, ele trocou seus óculos e você de repente viu assim, tudo translúcido, tá tudo mais bonito, tá tudo mais colorido, tá tudo mais alegre, independente do desafio que aparecer na sua frente. E é aí que a transformação ela é tão importante pra gente. Agora, como a gente chega nela, é um passinho de cada vez. É a gente olhar pra nossa vida, perceber em que momento de vida nós estamos e respeitar esse momento, sabe? Olhar com carinho, olhar com atenção, entender que assim, essa dor ela vai passar. Essa dor, ela veio para ensinar alguma coisa. Ela veio pra gente aprender alguma coisa com ela. A questão é, será que eu estou colocando a real atenção para essa dor? Será que eu estou apenas sofrendo essa dor ou estou conseguindo olhar para essa dor e me perguntar o que eu estou aprendendo com isso? Porque quantas dores vocês sentiram até hoje e hoje você olha para elas e fala assim, nossa, hoje eu não passo mais por isso. Hoje ninguém me puxa mais o tapete. Hoje eu não caio mais. Quem nunca se pega falando isso? Eu mesma, direto. Eu olho e falo assim, você não me pega mais, eu tô esperta. Eu tô esperta e agora eu já sei como escapar de você. Então a gente começa a acelerar o processo. Dores de relacionamentos, com problemas com o chefe, problemas com colegas de trabalho, que de repente tá tudo um caos, uma confusão só, que de repente durava meses, passa a durar dias, semanas, e não mais os meses que eram tão angustiantes, porque você começa a olhar, apontar para essas dores que você sente e falar, eu já sei aonde eu vou, eu já sei como eu vou me livrar dessa dor.
eu já sei o que eu preciso fazer para ir para o meu próximo passo, para voltar a sentir a beleza da vida novamente. Faz sentido isso para vocês? E depois da transformação, tem a coesão interna, que é encontrar um significado na existência. Quem aqui já se pegou pensando assim: nossa, ai, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu tenho medo de fazer. Eu queria tanto fazer alguma coisa, mas será que vai dar certo? E por conta da nossa transformação, a gente começa a encontrar o real significado da nossa vida. O real significado do por que nós estamos aqui. Por que nós viemos aqui? Para fazer o quê? Para trazer o quê de benefícios para o mundo, para a vida, para a nossa sociedade, para a gente? Então a gente passou por esses passos aprendendo a lidar com algumas questões importantes. E a partir daí a gente começa a ter um olhar de, ok, eu já aprendi, já passei por diversos momentos na minha vida. Então chegou a hora de eu fazer a diferença, de eu trazer algo mais. E aí eu já fui pro próximo passo. Ah, faz sentido, né, meninas? Pois é. É por isso que eu gosto tanto de trazer essa pirâmide aqui, porque ela dá um panorama geral, né, de que momento que nós estamos, como que nós estamos olhando para nossa vida, né? E isso dá um pequeno despertar. Eu gosto de olhar para essa tabela assim, uma vez por ano. Eu gosto de dar uma olhadinha nela e avaliar em que momento da vida eu estou. Será que eu mudei um pouquinho, não mudei? E assim a gente vai seguindo. E chega no momento que a gente quer fazer a diferença, que é o item 6, né? A gente quer fazer uma diferença positiva no mundo. Então, a gente já encontrou o significado, a gente já descobriu o que nos move, para que a gente está aqui e o que a gente vai trazer, acrescentar para o mundo, para fazer um mundo melhor, né? E a partir daí a gente começa, de fato, a fazer a diferença, a fazer algo que assim é tão gostoso pra gente, é tão conectado com quem nós somos. Você olha para sua vida e sente que está tudo fluindo, está tudo gostoso, está do jeito que você sempre quis que acontecesse, mas que antes você não conseguia porque tinha algumas coisinhas que te impediam. E agora começou a acontecer. E o serviço abnegado, né? Bom, aí a gente deixa pro Dalai Lama, pra Madre Teresa, porque eles doaram a vida deles, literalmente, para fazer algo para a sociedade, para o mundo, algo muito bonito e algo muito bom para o mundo. Será que alguém aí já chegou nesse nível do serviço abnegado? Bom, eu ainda não. Eu ainda preciso fazer algumas coisinhas antes. Mas a questão principal é assim, não quer dizer que um tá errado, que o 2 tá errado, que a gente tem que estar sempre 4, 5 e 6. Não, não é isso. A gente tem que olhar essa tabela aqui, essa pirâmide, como se ela fosse uma gangorra. Então, o número 4 é como se fosse o centro da gangorra. E os outros números, eles ficam assim, sabe? Balançando. E aí que é o interessante da nossa vida. A nossa vida, ela nunca vai ter uma constância. Nunca. Ela vai ser sempre um gráfico subindo, dependendo das nossas escolhas, que ele vai ter sempre os altos e baixos. Mas o importante é quando a gente passa a linha, uma reta no gráfico, a gente percebe que a gente está tendo uma tendência de crescimento. E aí, olhando essa tabela, a gente consegue avaliar como está sendo o nosso equilíbrio da vida. Será que a gente está tendo uma vida bem equilibrada? Será que a gente está indo muito para os extremos da vida? Como isso está acontecendo? Então, assim, tudo isso pode gerar uma necessidade de ser cuidado, né? Quando a gente não consegue encontrar um equilíbrio na nossa vida, a gente tem muito essa necessidade, tem uma necessidade grande de que alguém cuide da gente, de que alguém mostre o caminho pra gente, porque a gente não tá conseguindo, a gente tenta e não encontra, né? E o que a gente pode fazer então para que essa necessidade ela seja atendida?
Porque assim, não tem certo e não tem errado aqui, sabe? Igual eu falei com vocês lá atrás da professora, não tem certo e não tem errado. Quem sou eu para apontar o dedo e dizer para vocês que de repente você tá indo para um caminho X e você deveria ir para o caminho Y? Não. De repente, vocês aí têm ideias mirabolantes, muito legais, que se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir fazer a diferença, vocês vão conseguir conquistar muitas coisas nesse mundo. É apenas assim, ter esse olhar para ter esse equilíbrio, né? Então, assim, a necessidade de ser aceito eu acho que eu pulei aqui, gente, desculpa. Mas assim, eu vou falar das necessidades primeiro, tá? Então, assim, tem a necessidade que eu falei, que é a necessidade de ser cuidado, tem a necessidade de ser aceito, de ser respeitado, da gente fazer as coisas e as pessoas olharem pra gente e a gente esperar que as pessoas nos aceitem. Ai, mas a gente faz tudo direitinho, a gente faz tudo perfeitinho. Eu tenho a necessidade de ser aceito, as pessoas precisam me aceitar, porque eu tô seguindo a cartilha direitinho, do jeito que manda. Mas é o jeito que manda na nossa cabeça, né? A necessidade de ser reconhecido, de fazer alguma coisa bem feita e esperar o retorno das pessoas, esperar o elogio, esperar o aplauso, esperar que as pessoas falem assim, parabéns, muito bem. Mas não é bem assim que a nossa vida acontece. A gente precisa dar o aplauso, ser reconhecido pela gente mesmo. Olhar o nosso pequeno esforço, a nossa pequena mudança na vida e falar assim, ok, eu estou melhor hoje, que bom, estou feliz. É comemorar as pequenas vitórias. E tem a necessidade de ser querido e ser amado. Quem aqui não quer, né? Quem aqui não quer ser querido, se sentir amado, se sentir respeitado, olhar e chegar em casa e falar assim, ai, que bom, eu tenho um amor para falar de que é meu amor. Oi, Vanessa, bem-vinda! E eu tenho uma pessoa para falar que é meu amor, que me ama, que me respeita, que me aceita. Ou eu tenho uma família que me aceita, que me respeita, que me ama. Mas, gente, para isso acontecer, aí eu tenho uma pergunta assim muito interessante para vocês. Vocês querem se sentir amadas, mas a pessoa que vocês estão hoje, se vocês olharem para essa pessoa, se vocês avaliarem essa pessoa, você consegue encontrar os defeitos dela? Você se pergunta, você se diz de tempos em tempos, ai, mas se ele melhorasse isso daqui, ó, nossa, seria perfeito. Ai, se ele fizesse isso daqui diferente, ai, seria um relacionamento perfeito. Seria o homem da minha vida, seria meu príncipe. Seria, sei lá, a pessoa pra eu chamar de meu, pra viver a vida inteira comigo. Se você parar pra pensar isso, no fundinho talvez você olhe pra esse relacionamento e fale assim, ah, mas eu acho que, eu não sei. Algo talvez possa te dizer que talvez não seja o relacionamento adequado para você. Talvez para esse momento seja o relacionamento certo, mas de repente para a vida não é o relacionamento certo. No fundinho aqui a gente sempre sabe. E aí não adianta a gente olhar para o nosso relacionamento e querer e sentir a necessidade de ser querida e ser amada. Porque no fundo a gente também não ama esse relacionamento. A gente também não está realmente entregue a esse relacionamento. Porque a gente sabe que algo precisa mudar, algo precisa melhorar para que se torne perfeito. Talvez um relacionamento perfeito seja aquele que você sabe que tem defeitos, mas por mais que você tente falar sobre os defeitos, você não consegue falar sobre eles. Você olha para a pessoa e você fala assim, mas a pessoa tem tantas qualidades que eu não consigo enumerar os defeitos. E você olha para a sua vida e avalia e fala assim, poxa, mas são tantas qualidades que é essa pessoa que eu quero. Os defeitos são relevantes, os defeitos eu deixo de lado, porque eu ganho muito mais coisas, a gente troca muito mais com as nossas experiências, com as nossas aventuras. E é assim que você começa a perceber se você está ou não num relacionamento ideal para você. Às vezes eu pergunto também,
Se essa pessoa te chamasse agora pra casar, você se casaria com ela? Se ela te pedisse em casamento agora? Eu já recebi retorno, resposta da pessoa me dizendo assim: não, eu não casaria com ela, apesar de eu gostar, porque eu não estou preparada. Eu sinto a necessidade de viver algumas experiências antes na minha vida para depois poder casar. Então, fica essa pergunta aqui para vocês. Quem não for casada, quem estiver namorando com o namorado, olhar e avaliar. Quem é essa pessoa que está do seu lado? É uma pessoa que você admira? É uma pessoa que você respeita? É uma pessoa que tem muitos defeitos, mas assim, são tantas outras qualidades, tem muito mais qualidades do que defeito? Então, gente, é uma pessoa certa, vocês estão no caminho certo. Faz sentido isso que eu falei pra vocês? Então, assim, eu quero que vocês... Ai, deu um probleminha aqui nos meus slides, mas vamos lá que eu vou tentar me achar. Então, assim, tudo começa quando a gente muda o nosso olhar, que foi o que eu falei, como se a gente fosse no oftalmologista e ele trocasse a lente dos nossos óculos. Tudo começa a mudar. Como a gente muda esse olhar? Gente, pequenos passinhos. Não adianta chegar igual a gente resolve fazer academia, resolve fazer uma dieta e falar assim: segunda-feira eu começo. Segunda-feira minha dieta vai ser só carne, um filé de frango e salada o mês inteiro. Quem aqui aguenta? De repente comia diversas outras coisas, de repente para tudo e começa a comer frango e salada. Eu não aguento, eu não duro 2 dias desse jeito. Então, é com pequenos passinhos, você come de tudo um pouco, mas come de pouquinho. Academia é a mesma coisa, você fala: eu vou começar a academia segunda. Vou começar fazendo 2 horas de academia por dia. Quem aguenta? No segundo dia você não consegue nem andar de tanto esforço que você fez. O corpo não acompanha. Então a gente tem que ir com pequenos passos. Doses homeopáticas, eu digo sempre. Então, eu quero que vocês... Eu vou passar... Oi, Irlete! Bem-vinda! Eu vou passar para vocês, então, um exercício para vocês fazerem a partir de hoje. Quem aqui topa, levanta a mão, eu quero saber. Senão eu não vou contar pra vocês qual é o exercício. Eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês se perguntem, cadê aqui? O que você poderia ter feito para ter um resultado diferente? Então vamos supor, hoje passou o dia inteiro. Você, a partir de agora, você vai ter um caderninho para anotar suas reflexões, fechou? Então, assim, de repente aconteceu alguma coisa que não foi tão boa no seu dia, ou de repente foi muito, muito legal. Aí você se pega e se pergunta: tá, essa coisa que não foi muito boa, o que eu poderia ter feito de diferente para que ela se torne muito legal? E aí você vai avaliar. Você vai pensar e vai falar assim: já sei, eu podia ter feito tal caminho, eu podia ter falado com outra pessoa, eu podia ter, eu podia ter respirado e pensado mais na forma como eu falei. E assim você começa a olhar e se perceber as suas atitudes, a forma como você se expressa para o mundo. Depois eu quero que você... cadê aqui? Eu quero que você se pergunte: o grupo de pessoas que eu convivo estão em harmonia com a pessoa que estou me tornando? Então, por exemplo, às vezes a gente tem um grupo de amigos que são antigos pra caramba e toda vez que a gente se encontra é só besteira que fala. Tá tudo bem. Mas de repente, você passa a ver esse grupo toda semana, todo final de semana. Aí eu te pergunto: o que esse grupo está agregando para sua vida, para sua nova vida, para sua ampliação de olhar, para que você se conecte cada vez mais com você? É um grupo que só vai falar besteira? Ou é um grupo que tá ali também na luta, questionando, refletindo sobre como pode melhorar a vida? Como pode experimentar coisas novas, diferentes? O que cada pessoa está fazendo na vida?
A Érica já fez essa pergunta. E aí, Érica, deu certo essa pergunta? Como foi a sua avaliação? Basicamente, eu sempre me faço essas perguntas, eu acho elas muito importantes, porque as perguntas, elas ampliam, toda pergunta, ela amplia a nossa forma de enxergar o mundo. As respostas nem tanto, as respostas elas limitam a gente, elas só mostram um caminho pra gente, e a pergunta não. Então a gente começa a avaliar se esse grupo de pessoas que a gente vive, esse grupo faz bem pra gente, porque às vezes a gente tá com aquele momento de necessidade de de sentir reconhecimento de alguma forma, sabe? Que é de acordo com a pirâmide lá que eu falei pra vocês. E às vezes a gente está num grupo que atende algumas necessidades daquela pirâmide. A questão é, eu continuo atendendo com esse grupo para atender algumas necessidades básicas lá da pirâmide? Ou será que eu me desafio um pouquinho a conhecer pessoas novas que falam sobre coisas diferentes, que vão me ajudar a ampliar cada vez mais o meu olhar, a minha forma de enxergar a vida? Deu sim, percebi que muitas pessoas foram importantes na minha vida, mas hoje não temos os mesmos objetivos. É por aí mesmo, Érica. Às vezes a gente pode até ficar magoada, ficar chateada, frustrada, sabe? De olhar para as nossas amizades e falar assim: poxa, mas a gente se gostava tanto lá atrás, a gente estava sempre tão grudada, todo dia se falava, e de repente ela não fala, eu ligo, ela não fala mais comigo. E a gente se chateia por isso. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque foi bem isso que você falou, Érica. Vocês seguiram caminhos diferentes. E por seguirem caminhos diferentes, algo desconectou entre vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não se gostam mais, que vocês não sentem mais carinho uma pela outra. A conversa não dá liga, só falamos do passado. Pois é justamente isso, a conversa não dá liga. Você, assim, resumiu otimamente aí. Obrigada, ó. Valeu pela participação. A conversa não dá liga. Você olha e fala assim: gente, eu cansei desse papo. É sempre a mesma coisa. A vitrola tá quebrada. A questão é como a gente faz. De repente a gente tenta mudar essa vitrola. Talvez com essa amiga a gente possa mudar. Possa fazer alguma experiência, algum teste. Talvez ela tope a ideia de mudar. Ah, vamos falar de outra coisa. De outras experiências e tal. E às vezes pode dar certo e às vezes não. Agora, se não der certo, tá tudo bem. São momentos. O importante é que, ó, tá guardadinha aqui no coração. E você nunca vai se esquecer dela e ela também nunca mais vai se esquecer de vocês. Vocês vão sempre lembrar dos bons momentos que vocês tiveram. Tô adorando aí o coraçãozinho de vocês. Pergunte-se também, quem são as pessoas que quando estou próximo eu me sinto bem? Avaliar. Se você se sente bem com essas pessoas, continue conquistando essa amizade, porque ela vai te fazer bem, ela vai te trazer coisas muito boas para sua nova vida, para o seu novo olhar, para sua nova conexão de pertencimento, de olhar para sua vida e falar: nossa, tá tudo fluindo, começou a fluir gostoso de novo. E aí, gente, eu quero dizer pra vocês, agora é a vez de vocês. Me conta aí, com isso tudo que eu falei, eu acho que eu parecia uma tagarela hoje, né? Mas me conta, eu quero saber um pouquinho, o que vocês acharam sobre isso que eu falei? Deu algum insight interessante? Vocês já sabiam de tudo que eu falei? Vocês já são alunas nota 10, eu já sei. Ou de repente teve alguma coisa aí que eu falei e de repente vocês pararam e pensaram assim: tinha me esquecido disso, eu vou voltar a praticar, eu vou voltar a fazer. Me conta, eu quero saber um pouquinho de vocês. E tem algum assunto aí que tá pegando muito pra vocês? Pra eu fazer um conteúdo muito, muito legal semana que vem? Porque quanto mais vocês me falarem, fica mais fácil de eu fazer coisas assim que conecte com o que vocês estão precisando, tá? Com o que vocês estão querendo, sentindo. Às vezes é curiosidade, às vezes é necessidade, não importa, tá tudo bem. O importante assim é que eu consiga cada vez mais trazer conteúdos legais aqui pra vocês, fechou? E aí, alguém vai me contar a experiência?
O domingo encontrei com uma amiga e falamos sobre mudança de profissão. Como as duas estão querendo passar a conversa foi maravilhosa. Houve uma conexão muito boa. Nossa, gente, eu adoro quando isso acontece. É tão gostoso, né, Aline? A gente sente assim que... Sabe quem aqui já ouviu falar de flow? É aquela sensação assim que a gente tá em algum momento fazendo alguma coisa e a gente não vê o tempo passar. A gente, quando acaba, a gente olha e fala assim, nossa, mas já acabou? Mas estava tão gostoso, eu nem vi que horas são e eu já tô aqui há 5 horas, né? Exagerei um pouco, mas às vezes pode acontecer. Já tô aqui há 500 horas, assim, pra mim parece assim que estou aqui há 5 minutos. Então, encontrar esses momentos, sabe? De conexão, de sentir que tá tudo fluindo, sabe? Que tá tudo conectado, que tá tudo gostoso, tudo em equilíbrio, em harmonia. Quanto mais momentos como esse você encontrar na sua vida, mais sentimento de pertencimento você vai ter na sua vida. Porque é aí que tá o X da questão. O pertencimento é quando a gente literalmente olha para nossa vida e começa a se conectar cada vez mais com coisas que fazem bem pra gente. Que é um momento de flow pra mim? É estar aqui com vocês conversando, trocando mensagens. Gente, isso me aquece o coração. Ainda mais quando vocês me dão um retorno dizendo que tô indo no caminho certo, sabe? Porque eu faço isso com muito coração. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro papeando, conversando e eu não vejo a hora passar. Aí a questão é, quais são os momentos que vocês têm que vocês também não veem a hora passar? Foi bom rever a pirâmide. Algumas vezes esqueço que preciso de dinheiro para viver. Pois é, Érica, senão a gente vive só só na doação, né? Que a gente esquece. Também achei ótimo rever a pirâmide, traz mais clareza, equilíbrio sempre, ótimo ouvir isso. Meninas, o mais importante, assim, a lição de casa que eu dou pra vocês hoje é se perguntar sempre, como eu posso, em algum momento de dificuldade, como eu posso resolver isso de uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente? E se lembrar na vida de vocês de que quando estiver muito denso, muito pesado, vocês pararem, respirarem fundo e avaliar, pera, por que eu tô sentindo isso? Por que eu fui para esse extremo? Como eu faço para chegar no meio termo? Como eu faço para chegar no meio do caminho e não ficar nos extremos? Então, essa é a minha aulinha de hoje para vocês, feita assim com muito carinho, de muito coração. Olha, vocês estão vendo ali atrás minhas pestinhas? Estão dormindo aqui no sofá. Agora que eu vi que elas estão aparecendo. E assim, então, é muito importante a gente olhar, avaliar os nossos sentimentos, as nossas emoções, dar nomes para elas. E tirar da cabeça um pouquinho, sabe? Às vezes a gente fica com tanta coisa na nossa cabeça, tanta informação vinda de todos os lados, que quando a gente vê, a gente não sabe por onde começar e por que isso está acontecendo. Então, pega essas perguntas que eu passei para vocês e pega um caderninho. Se vocês não tiverem, começa a fazer um caderninho de experiência, de anotar as emoções de vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso vai dar muitos insights para vocês, do porquê de repente vocês sentem de determinada forma, do porquê de repente vocês não conseguem avançar em alguma situação do trabalho de vocês, tá bom? E, quinta-feira que vem, então assim, encerrando a nossa live aqui, gente, brigadão pela presença, adorei a participação de vocês, amei como sempre. Quinta-feira que vem, como eu falei pra vocês, eu estou fazendo lives com convidadas. Então, assim, quinta agora eu tenho um assunto muito legal que está aqui, deixa eu ver. Legal. Vou falar sobre meditação. Quem aqui quer saber sobre meditação, levanta a mão. Eu vou falar sobre meditação com a Ju Cória. Gente, ela é muito gente boa, ela é muito legal.
E vai ser uma live super, super legal. Eu conto com a presença de vocês lá na quinta-feira agora, às 18 horas. Então, toda terça e quinta, vou até colocar aqui na minha introdução do Instagram. Toda terça e quinta às 18 horas eu estarei aqui ao vivo para falar com vocês. E eu tô até pensando em fazer um negocinho diferente aqui, fazer de repente uma live mais rapidinha, não de 1 hora assim, fazer alguma reflexão do dia. Mas eu tô pensando e assim, quando eu tiver a ideia aqui formatada, eu passo para vocês, tá bom? Gente, valeu pela presença, amei vocês por aqui, tá? E, bom, espero vocês aqui semana que vem, quinta-feira, também agora, tá bom? E sempre vocês precisarem, contem comigo sempre. Me manda mensagem, que eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Adorei a presença. Vou ficando por aqui antes que o Instagram me desligue, tá bom, gente? Obrigada, Aline, Kátia, Dani, Érica, brigadão pela presença. Ó, beijão pra vocês, que vocês tenham dias lindos, lindos pela frente, tá bom? Que eu já vi que a semana vai ter um solzinho gostoso. Então, beijo, gente. Tchau pra vocês, viu? Se cuidem aí. Fechou? Obrigada, meninas. Obrigada, brigadão. Adorei também a presença de vocês. Então, eu vejo vocês na quinta, tá? Tchau. Tchauzinho.